trabalho, a pessoa tem que te chamar atenção, isso faz parte da relação. Mas a ideia é você construir uma figura que vai tomando forma de acordo com o que você coleta com o que você examina também. E aí é muito interessante que a metáfora do quebra-cabeça, você bota as bordas, né? Que eu adoro fazer quebra-cabeça. Então, acho que as bordas te dão as margens de onde você vai trabalhar. E aí você vai montando o miolo e construindo a sua figura. E aí, o que é bacana de você fazer essa ideia do quebra-cabeça que você vai construindo? É que as suas ideias e as suas categorias, elas vão surgindo sem que você tenha assim, não, então eu já sei onde eu vou chegar. Isso, por exemplo, eu já sei. Então, eu vou lá pesquisar e tenho certeza que vai acontecer isso mesmo. E aí é melhor você não fazer, porque pesquisa que você já sabe onde você vai chegar, é melhor não ser feita. Eu gosto muito também de livros e literatura, eu acho que acrescentam bastante a nossa explicação para nós mesmos, né? Porque nós somos os principais interessados em explicar para nós mesmos os temas. E acho que Alice no País das Maravilhas é um clássico, é super interessante e serve assim para vários usos. E eu gosto muito dessa passagem que ela encontra o gato e ela pergunta se ele pode ajudar ela. Aí ele diz, claro, posso te ajudar. Aí ela pergunta, para onde vai essa estrada? Aí ele pergunta para ela de volta. Olha que interessante, ela faz uma pergunta e ele responde com uma outra pergunta. É muito o papel da relação orientador-orientando, na minha percepção. Aí ela diz, ele pergunta para ela para onde você quer ir, ela diz, não sei, estou perdida. Aí ele dá uma resposta linda, que é assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, várias lições aí, mas a principal que eu quero que a gente lembre é o seguinte, nós pesquisadores, todos nós, mas no caso, quem está fazendo mestrado e doutorado tem que saber para onde quer ir. E alguns passos importantes na pesquisa como um todo. Primeiro é essa que eu já falei, que é ter uma questão para a qual você não saiba a resposta. Não pode saber. Se você chega, eu digo sempre para as minhas alunas, você vai chegar na escola e vai dizer, eu já sei que os alunos que vêm de famílias, quer dizer, eu já sei assim, você acha que já sabe, mas não interessa. Os alunos que vêm de famílias desestruturadas têm dificuldade de aprendizagem. Então, para que você vai fazer essa pergunta? Então, coloque-se uma questão que você não saiba a resposta, ou seja, problematize alguma coisa que você acha que já sabe. Então, não, eu tenho certeza disso. Não, vai perguntar ao campo. Pergunta. Assim, escuta, o que acontece com esses nossos alunos dessa escola X? Ponto. Faz essa pergunta e vai investigar. O que eles dizem para você, o que eles desenham para você, o que os professores dizem para você sobre eles, enfim. Aí você vai escolher o foco. Uma outra questão que eu tenho achado, assim, bastante complicada, em algumas bancas que eu tenho participado, é a questão do referencial teórico. Muitas pessoas têm muitos autores, excesso de autores, e não se aprofundam. Então, numa pesquisa, principalmente a nível de mestrado, eu acho que menos é mais. Arruma, assim, 2 autores bacanas, que você mergulhe, que você saiba quem são, que você consiga dialogar bastante com eles, e claro que eles têm que ter a ver com a sua pergunta de pesquisa, não é? Um outro aspecto, então, assim, referencial teórico sólido é fundamental em qualquer pesquisa. Um outro aspecto é explicitar a metodologia de coleta de dados e de análise desses mesmos dados, isso eu vou desenvolver na hora que eu estiver falando das etapas, mas você tem que explicar ao seu leitor, fez não sei o quê, eu dei nomes fictícios aos meus sujeitos. Por quê? Em que momento você decidiu fazer isso? Foi uma decisão conjunta com seus sujeitos ou você tirou da cartola esses nomes de, sei lá, flores ou personagens da história mundial? Não pode, tem que explicar ao seu leitor. Você até pode fazer, a pesquisa é sua, muitas coisas você pode fazer, outras de jeito nenhum, mas aí cabe o seu orientador ou sua orientadora atentos para dizer, peraí, saiu da linha. E aí vem o ponto seguinte, que é informar os seus leitores todos os passos seguidos durante o processo de investigação.
Um outro aspecto seria trazer as contribuições do seu trabalho. Sempre tem que dizer, pensar assim. Quando eu ensino a fazer o resumo é uma coisa fundamental. As pessoas botam cada surto nos resumos. Resumo é objetivo. Primeira frase abrindo, segunda, qual é a tua questão? Terceiro, o que você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer, com quem são os seus sujeitos, quem são os seus teóricos. A sua metodologia tem que estar perpassando o seu resumo. E aí, o fechamento do seu resumo é que contribuições essa pesquisa traz para o estado da arte, se você for mega grandioso, né, estado da arte, mas para avançar um passo que seja ótimo, não importa. Esse um passo tem que estar explicitado. E aí publicar, divulgar, né, a gente fica com medo, ou não sei escrever, como é que eu vou fazer? Bom, então, a coleta de dados, você tem que você pode coletar vários dados primários e dados secundários, enfim, aí depende de por onde você caminhar. E na pesquisa qualitativa, na minha percepção, muitas vezes você tem uma combinação de ambos. Quer dizer, você diz assim, o que já foi escrito sobre esse assunto, isso você tem que sempre saber. Ninguém está inventando a roda. Um passo que eu sempre dou para os meus alunos é vai no banco de teses, de dissertações da CAPES, ou no Cielo, escolhe uma plataforma, pega as duas, dependendo, doutorado já dá para fazer uma coisa maior, e diz lá, quais são suas palavras-chave. E, aliás, gente, a escolha de palavras-chave não é trivial. Por exemplo, saúde, biologia, educação, isso não é palavra-chave. Por que não é palavra-chave? Porque não discrimina. Se a pessoa for lá procurar sua pesquisa e botar educação, vai ter 5 milhões de entradas. Sim, 5 milhões de entradas, como é que você vai saber o que tem a ver com você? Então, a escolha da palavra-chave das palavras-chave é super importante. E aí, a partir das suas palavras-chave, você vai no banco de tese e vai ver o que já fizeram sobre esse assunto que você escolheu, né? Documentos da internet, estatísticas, publicações, jornais, enfim. São dados que você pode coletar. Agora, claro, você não pode basear a sua pesquisa inteira nisso, a menos que o seu tema seja o que está acontecendo na internet com a pandemia. Aí a internet vai ser um super veículo. Mesmo assim, você tem que trabalhar autores, por exemplo, de mídia, ou autores do teu tema principal, seja ele qual for, né? E a ideia dos dados qualitativos primários, anotações de campo, caderno de campo, entrevistas, sei lá, grupos focais, gravações de vídeo, formas diversas de recolha de material para análise. Olha a pegadinha. Formas diversas não quer dizer que você tenha que ter um monte de formas. Pelo amor de Deus. Tenha uma forma boa, bacana, e mergulhe nela. Para doutorado, eu até deixo ter duas. Mas, para mestrado, se você escolhe uma boa forma... Não, eu vou fazer questionário e entrevista e observação com 2 anos de mestrado. Não vai, não precisa disso. Vamos foco. Bom, então, assim, a gente já entra na tematização. Eu coloquei, assim, 7 passos da tematização, mas não necessariamente. Hoje em dia, eu escrevi esse artigo em 2011. E a vida é dinâmica, a gente vai evoluindo, vai trabalhando bastante com a metodologia. Então, assim, ela se permite ou ela possibilita que você faça umas adaptações. Então, por exemplo, você pode dizer assim, eu peguei essa ideia da tematização tal e fiz uma adaptação. Beleza, pode fazer à vontade. Ao invés de fazer a transcrição do material, eu fiz uma leitura flutuante, blá, 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 blá. Porque fiz as entrevistas pelo WhatsApp. Tudo bem, desde que você informe ao seu leitor que você coletou seu material e você fez o que seria uma transcrição, mas você pegou aquele material e você se debruçou sobre ele, porque o que acontece? Você tem uma entrevista, por exemplo, de 1 hora. Se você for fazer uma transcrição literal, você vai gastar umas 4 horas para digitar isso tudo e para ouvir 500 vezes, e a pessoa diz um negócio que você não entendeu, e aí você vai digitar, vai dar 20 páginas. Ou seja, é um trabalho que, para se justificar, você realmente tem que precisar ter muitas coisas para pegar dessa digitação, que às vezes atrapalham o seu tempo e às vezes não são tão fundamentais de serem feitas, né?
o principal aqui é fazer a escuta atenta. Eu sempre aconselho que quem vai usar a tematização faça pelo menos um ensaio, uma gravação de uma entrevista mais curta, com uma pergunta, e aí faz o ensaio da transcrição para ver como é que rola, tá? Aí a ideia é começar a fazer as demarcações. As demarcações, e isso é que é o bacana da tematização, é que as demarcações possibilitam que a autoria emerja. Então, você vai lá e marca um negócio assim, nossa, me chamou super atenção. Quando eu comecei a fazer isso com os meus mestrandos e doutorandos, eu dava umas coisas meio pré-marcadas. Só que aí eu me toquei que a pesquisa não era minha, que a pesquisa era dos meus orientandos, e aí assim, tá aqui, o material é esse, vamos dar uma olhada e tal, e aí marca, e aí vamos começar a conversar, porque quando você começa a marcar, você começa a selecionar as ideias-chave. E assim, principalmente tenha cuidado para não modificar o que dizem para você, porque ele disse alguma coisa que não era bem isso que você queria ouvir, ou isso não se adequa à investigação. Eu costumo comparar isso muito quando eu dou aula para pessoas que têm abordagem qual e quant, com a ideia do ponto fora da curva, não é? Então, aquele ponto fora da curva, você diz assim, como assim ponto fora da curva? Não me interessa, eu tiro ele. Mas, às vezes, você está pesquisando, sei lá, surto de malária no interior de Mato Grosso. Aí você vai lá, onde é que tem um cluster? Onde é que tem muita malária? Aí tem umazinha malária num determinado lugar que não tem atendimento, e essa umazinha malária pode ser um foco para espraiar para o resto da região onde ela foi identificada. Então, é super importante que ela seja identificada. E, embora seja apenas um dado que você diria, quantitativamente não faz tanto significado, porque eu quero onde tem muito, e às vezes onde tem pouco precisa ser olhado. A mesma coisa para dados quali. Muitas pessoas te dizem a mesma coisa, uma repetição daquela ideia. Aí, de repente, um sujeito seu te dá uma ideia que você diz assim, gente, nunca tinha pensado nisso, a literatura não traz isso, olha que interessante, isso deve ser mencionado como sendo um dado que veio de um respondente, tal e tal, e sugerir futuras pesquisas. Pode não bagunçar a tua pesquisa toda, e nem é o caso de bagunçar, mas é um dado interessante que veio da sua investigação, então merece ser mostrado para os seus leitores. Bom, aí a gente já selecionou algumas coisas, levanta os temas, e aí, gente, o importante de levantar os temas é fazer um agrupamento que faça sentido. Então, pessoas te dizem coisas que aparentemente são coisas diferentes, mas se você fizer uma leitura cuidadosa do que as pessoas estão te dizendo, dá para você agrupar. E assim, quem faz esse agrupamento? É o autor da pesquisa, e você faz o agrupamento e explica para os seus leitores o que você agrupou. Então, assim, várias pessoas falam coisas que você considera sinônimos. Você considera. Aí você diz, isso assim, assim, para fins desse trabalho, está sendo considerado sinônimo disso, disso. Bom, aí você tem aqueles temas todos, e aí você vai... isso que eu falei do esgotamento e da exclusividade foi o exemplo que eu dei anteriormente. Aparece muito, então aparece a ideia do esgotamento, e aquele um ou dois que são assim, os diferentes é a ideia da exclusividade. Aí você faz unidade de contexto, que são trechos mais longos, e unidade de significado, que são palavras e expressões. Às vezes a gente faz um quadro para explicar, e você bota unidade de contexto, um trecho mais longo, a unidade de significado, uma palavra ou uma expressão, e aí você pode abrir quantas caixas você quiser do seu quadro. Às vezes eu faço um quadro só com os três, que é a unidade de contexto, a unidade de significado e os comentários, já sinalizando para o diálogo, por exemplo, com o suporte teórico. Aí, para a escolha do tema, de acordo com o objeto de estudo, eu acho que é bom a gente se perguntar algumas coisas. Se esse tema é fundamental para compreender o objeto, se ele revela alguma faceta do objeto que interessa à pesquisa que a gente está fazendo. Então, assim, fundamental é bem forte. Aquela faceta é mais ou menos forte. E desvelar alguma dimensão do referencial teórico adotado é fundamental. Tem que ter diálogo com o referencial. E aí,
a gente tem que falar a ideia do tratamento dos dados, já falei dos quadros, né? Que você faz o contexto, o significado e os comentários, desde que, quer dizer, você pode bolar a maneira que você quiser fazer isso, não tem problema, a criatividade é livre. Uma aluna minha já fez assim, imagens. Aí ela pegou mesmo, imagens da internet que tinham a ver com aquilo. Pegou imagens de uma menina de letras, pegou imagens de textos literários que ela gostava, ou pegou um autor só. Eu já escrevi um artigo uma vez que eu fiz uns diálogos bacanas do corpus teórico com passagens de um livro do Manuel de Barros. Então, assim, a criatividade é livre desde que tenha a ver com teu pesquisa e que não seja uma viagem, né? Viajou na maionese não serve, não é pesquisa. Viajar na maionese, você pode escrever um livro de literatura bacana que você queira, é absolutamente legítimo. Mas você tomar determinadas posições ou decisões na sua pesquisa tem que ter a ver com o contexto da sua pesquisa. E aí, o último passo é o passo da interpretação, que você vai dar. Agora, ele só é o último passo por uma questão didática, porém, a sua interpretação ela foi construída ao longo de todo o processo. Você está implicado, você explicou o teu caminho, você fez as suas leituras prévias, você, enfim, teve algumas surpresas ao longo do caminho, provavelmente, porque a pesquisa nos dá essas surpresas gostosas, aí vem aquele monte de surpresa e diz, não, nesse momento eu vou escolher uma só, porque está de bom tamanho. E você faz uma análise de dados intencional, porque você realmente quer explorar um pouco mais aquela sua questão inicial que a gente levantou, tá? E aí, a gente fala isso, que a ideia da pesquisa guiada pela tematização fala da reflexividade criteriosa. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter critério, não dá para fazer achismo. A pesquisa qualitativa teve que ficar se defendendo durante muito tempo, porque as pessoas faziam 2 entrevistas e diziam que fizeram, sei lá, narrativa. Uma entrevista de 10 minutos não é narrativa de jeito nenhum. Ou então, assim, fazer um questionário com pergunta sim e não. Você gosta de associar sim? Parece aquele programa de auditório que a pessoa ficava trancada. Isso aí nem é do tempo de metade de vocês que não eram nem nascidos. Mas era um programa muito, muito engraçado, a gente ria muito, e hoje em dia eu acho que é assim, bullying total. Mas a pessoa ia para dentro de um lugar fechado e do lado de fora ele tinha que apertar sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí dizia, você quer trocar 1000 cruzeiros por um fósforo queimado? Aí a pessoa apertava o sim, e aí todo mundo ria na audiência e tal. A ideia, nós não estamos fazendo programa de auditório e nem estamos colocando ninguém numa situação de bullying. A gente está fazendo uma pesquisa séria, focada, e a gente tem um papel de colaborar com o estado do conhecimento do tema que a gente escolheu. Então, tem que fazer bem feito, tem que dialogar com os referenciais teóricos, tem que explicar para o seu leitor todas as etapas, e, principalmente, tem que ter um compromisso, gente. As nossas pesquisas são financiadas, mesmo que a gente não tenha bolsa, o nosso estudo, por exemplo, quem financia a UF ou quem financia o UERJ é o dinheiro público. Então, a gente tem uma obrigação, nós, diferentes de muitas outras pessoas que não se incomodam com o mau uso do dinheiro público, nós temos que ter esse foco. Quem financia a nossa educação, a universidade na qual vocês estudam, a universidade na qual a gente trabalha, os lugares que a gente trabalha, são financiados pelo dinheiro de impostos. Então, a gente tem que devolver à população que paga os impostos alguma coisa bacana que melhore a vida dessas pessoas. Então, a gente tem esse compromisso, e esse compromisso está presente em tudo que a gente faz na vida, tá? Então, é isso. Agradeço por terem me escutado. Espero que não tenham dormido. Então, é isso. Volto. Olá, novamente. Bom, eu não estou para a apresentação aqui. Parou. Pronto. Oi. Então, eu não estou com o grupo todo presente, não é isso? Porque quando eu estou dando aula para os grupos presentes, eu digo assim, quem dormir, eu vou jogar o apagador. Aí
Parou de ter apagador, porque agora a gente tem quadro branco. Aí eu digo, não tem problema, a minha mira é ótima. Eu acerto o pilô do quadro branco, abriu a boca dormindo, vai o pilô do quadro branco. Então, se alguém cochilou, só lamento. Bem, eu sou parecida, eu faço coisas parecidas. Eu jogava giz. isso, cansei de fazer isso. Fui acusada, teve um aluno que brigou muito comigo, que disse que eu estava sendo agressiva, não sei o que e tal. Eu falei, mas você não vai me esquecer, meu amor, você não vai me esquecer de jeito nenhum. Porque quando você for professor, você vai se lembrar de mim. Olha como é difícil você estar dando aula e alguém está dormindo na sala. Não é? Então, vamos lá. Esclarecedor, didático, O obrigado. Guto falou que aqui podemos... não, são milhares de chats, né? Então, o Guto falou, aqui podemos colocar uma corneta no último volume para tocar. O Guto professor aqui também. É isso. Então, como podemos usar a tematização para analisar a pesquisa quant? Meu amor, lamento, não dá. A tematização não dá para usar a pesquisa quant. Dá para você assim, se você faz quali quant, algum aspecto da sua pesquisa que seja quali, que você tenha depoimentos ou que você tenha observações de campo e tal. Se, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa quant, não sei o quê, aí você resolve fazer um caderno de campo. Vai lá, anotou suas coisas e tal. Você pode tematizar os seus achados, as suas anotações do caderno de campo. Agora, hello, não é a parte mais importante da sua pesquisa, de jeito nenhum, tá? Beleza? Acho que é isso. Tá ótimo, professora. A Luciane, professora, pergunta se você poderia trazer um exemplo dos seus quadros. Assim, o que vocês podem fazer? Eu tenho uma excelente dica de uma aluna minha, uma mestranda minha, que é da Faculdade de Formação de Professores, que se chama Gláucia Braga Ladeira Fernandes. Gláucia Fernandes. A dissertação dela está disponível na página do nosso programa, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo, a sede campestre da UERJ, um lugar que eu amo nesse mundo, é um lugar maravilhoso de trabalhar. Então, Gláucia Fernandes, né, foi a primeira mestranda que desenvolveu essa ideia dos quadros e tal, bem sistematizado. Então, assim, muito melhor do que eu trazer um quadro para vocês é indicar a referência dela. Mas, assim, eu posso dar uma ideia geral do quadro e depois vocês vão lá na dissertação dela e podem citar, porque está disponível, é público. O que ela fez? Ela tem um trabalho belíssimo com os egressos da nossa faculdade. Para quem não conhece a FFP, a gente tem licenciaturas. Então, são várias licenciaturas, por exemplo, Biologia é uma delas, pode ser que, inclusive, nesse grupo tenha egressos de lá, e se tem egressos de lá, são felizes, porque o curso é maravilhoso. E a ideia, ela tem esse projeto, que é um projeto grande, ela é pedagoga da nossa unidade. Então, gente, eu desliguei um pouquinho meu laptop, porque ele está esquentando, senão daqui a pouco ele apita e a gente sai do ar. O que ela faz? É um projeto muito grande, que tem todos os egressos. Na época, ela tinha assim, milhares e milhares e milhares de sujeitos. Então, ela fez um recorte do questionário que os egressos preenchem, que tem uma parte quant e tem uma parte quali. Então, ela fez um recorte da parte quali e juntou, assim, o que os egressos falam mais, por exemplo, quando dizem qual foi a contribuição do curso para eles. E aí ela botou, aqui, Andréia, oi, bonita, Andréia Santos é egressa da Biologia da FFP. Então, ela pegou o que tinha de falas dos egressos sobre, por exemplo, a contribuição da formação que eles receberam nos cursos deles para a prática profissional, por exemplo, e pegou o tema grande, quer dizer, o contexto seria mais ou menos esse, aí ela pegou as falas, as expressões, que seria o mais focado, e aí fez a análise à luz de referenciais de formação de professores. E ficou muito bom, muito bom. Então, acho que quem se interessar pode pegar lá a dissertação dela. E eu estou disponível, gente, meu e-mail é público, helenafontoura@gmail.com. Podem me mandar e-mail, pode ser que eu não responda logo, mas, enfim, estou disponível para dialogar com vocês.
Eu vi uma perguntinha no chat, mas não consegui. Ótimo. Vai lá, Joana, o que tem aí de bom? Bom, vamos lá. Tem essa pergunta da professora Luciane. Você poderia trazer um exemplo dos seus quadros para explicar melhor a questão do que é tema, unidade de contexto e significado? Tá. O quadro eu não vou trazer, mas a ideia do tema é um tema, assim, um pouco o exemplo que eu dei na dissertação da Gláucia, né? Qual era o tema geral dela? Era tema, o que os egressos pensam sobre a formação que receberam. Então, esse é um tema geral. Cuidado para você não dizer assim, eu sei que os egressos vão dizer isso assim, assim. Isso fecha completamente o seu tema, né? Então, ela tinha uma questão, e era uma questão super bem posta, um referencial sólido de formação de professores. Então, ela fez esse tema, o que os egressos pensam? Então, o tema seria esse, observações, ou comentários, ou falas dos egressos sobre a formação recebida. E aí, frequência com que as unidades... Ai, Gustavo, não quantifica muito, não, eu volto já a isso. Então, o que ela fez? O tema geral seria esse. A unidade de contexto seria uma coisa mais global, explicar que é um projeto que tem na FFPE e dizer, por exemplo, uma quantificação seria essa. Investiguei 1.258 questionários. Tá. Porém, qual é o pulo do gato? Por favor, não façam análise quantitativa desses análise mesmo, eu estou falando análise mesmo. Você pode quantificar na tematização, não tem problema. Usei 1.257 questionários, desses todos, se quiser usar o percentual, mas assim, eu acho que o número absoluto, na pesquisa Quali, ele fala muito bem. Então, assim, se eu disser que eu tenho 1.270 pessoas e 49 me disseram isso, eu tenho uma chance de ver 49 de 1.200 e pouco, qualquer leigo pode olhar isso. Agora, 12,76%, para mim, me dá um certo cuidado, porque parece aquela pesquisa do Jornal Nacional, que diz assim, investigamos, não sei o que, o Ibope diz que não sei quantos, não sei o que. Aí aparece bem pequenininho assim, o Ibope investigou 1.000 pessoas. Cara, 1.000 pessoas, para dizer uma coisa em termos de Rio de Janeiro, ou mesmo em termos de município, é um crime estatístico, na minha percepção. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa quantificação. Apareceu uma pergunta sobre quantificação aqui, se a gente faria, o que eu acho de fazer, deixa eu olhar aqui. Eu vou deixar o chat aberto, que eu acho que também facilita. Tem outras na frente, mas se quiser emendar com esse mesmo assunto, como preferir. Como preferir. Tá bom. A pergunta do Jonatas, você poderia falar um pouco sobre as unidades de contexto, unidades de significado? Acho que relacionado ao que a Luciane pediu agora, né, também. Não sei se tem mais alguma coisa. Pede para ele digitar se ele acha que a minha explicação foi bacana para ele, e se ele acha que precisa mais um pouco, a gente mergulha de novo. Tá ótimo. É do maior para o menor, no sentido de você ter uma coisa mais ampla, então o teu contexto, a própria palavra está dizendo, mas às vezes a gente acha que é autoexplicativo e não é. Então, se você tem aquela ideia do contexto, é uma coisa mais geral da sua pesquisa, e aí você vai enxugando. Então, você pode chegar na unidade de significado, e você pode chegar, por exemplo, em um parágrafo. Aí tem gente que faz uma coisa que eu acho que é criminosa na dissertação ou na tese. Bota aqueles nacos de fala que ninguém lê. Que a pessoa não lê mesmo não, gente. Não adianta. É que nem citação do autor pode ser o maior papa da biologia do mundo. Aí você bota meia página de citação dele. Está errado. Não é para fazer isso. A citação mesmo do autor, não é um raciocínio, não é esse? Você usou um autor bacanérrimo. Aí você quer trazer tudo dele. A pesquisa é sua, meu amor. Olhe, inclusive hoje em dia, meus alunos de doutorado, então, citação eu quase não deixo fazer. Eu mando fazer paráfrase. O que o autor disse que é relevante você dizer para os outros? Aí você diz, o autor fulano, aí você bota aquele texto bonitinho, corrido, uma paráfrase bacana, bem feita, muito melhor. A mesma coisa se dá com o processo de análise dos seus dados. Se você trouxer uma página do que o seu sujeito colaborador falou,
Cara, ninguém vai ler aquilo, não. Aquilo é quase material cru de trabalho. Por isso é que, por exemplo, você não anexa, não façam isso, hein? Pelo amor de Deus. Não anexem as entrevistas cruas à dissertação ou à tese. Entrevista crua, ou aqueles relatórios monstruosos de observação. Nada disso, isso é material cru teu, de pesquisa. Você vai dar para o seu leitor aquilo trabalhado. Então, ele não precisa ler o original, que é seu material de pesquisa. Tá? Tá ótimo. Tem um comentário aqui do César, muito bom. Acre, hello! Minha filha também mora em Manaus, eu adoro a Amazônia, hello! Bom, então a pergunta do professor Gutenberg. Professora, qual a sua opinião sobre o uso de roteiros, checklists e critérios harmonizados para pesquisa qualitativa, como o Corec e Entrega, os quais, inclusive, diversos periódicos têm cobrado durante a submissão? Pode, amigo, é o seguinte... Usem. Sabe fazer? Sabe fazer bem feito? Porque meia boca não vai rolar. Ah, eu sei mais ou menos. Não, mais ou menos não sabe. Então, você domina a sua ferramenta. Domina bem? Faz. E assim, o periódico está cobrando, eles cobram durante a submissão determinadas coisas, inclusive, por exemplo, o comitê de ética. A gente tem um problema na UERJ. Na UERJ, a gente não tem comitê de ética instaurado como tal. Então, a gente entra na plataforma Brasil e se vincula como? Porque não tem, a UERJ não tem. Enfim, tem umas complicações aí. Então, a gente tem que procurar guarda-chuvas de projetos que já tenham tido ok do Comitê de Ética para poder usar. Então, assim, se você domina... checklist, eu acho que checklist é um processo interessante se te facilita. A mim, pessoalmente, me dificulta às vezes, porque eu fico tão preocupada em checar e ver se está tudo ali. Oi, temos um garotão aqui. A Emelise. Filho da Evelise. É uma delícia. É uma delícia. Viu? Deixa eu ver aqui o nome do professor aqui, para eu poder me... É o Gutenberg. Gutenberg. Oi, Gutenberg. Então, assim, se você domina, use à vontade e tal... Porém, dependendo do nível de uso que você vai fazer de algum procedimento que seja mais, por exemplo, quantitativo, você não pode, por exemplo, dizer na sua metodologia que a sua pesquisa é qualitativa. Então, você tem que... Percebe o encadeamento das coisas, como é que funciona? Se você tem uma pesquisa só quali, teus objetivos, tua metodologia, teu referencial teórico e seu procedimento de análise... tem que fazer jus à qualificação quali que você deu, né? E dentro do guarda-chuva quali, tentar ver qual o foco mais específico. Agora, se a sua pesquisa é quant, respeite seus referenciais quant. Agora, se você tem um misto, é misto. E se você tem alguma qualificação ou alguma quantificação, o que você vai explicar para o seu leitor? A minha pesquisa é prioritariamente ou em grande parte, embora eu use alguns dados. Então, se você quiser, por exemplo, quantificar quantas vezes apareceu esse dado na minha tematização, tudo bem, eu só sugiro que você use números absolutos, já que a sua pesquisa, o foco maior é quali, tá? Acho que isso explica. Frequência das unidades, sim, Gustavo, é isso, frequência das unidades está lá. O que mais que tem aí, Joana? Vamos lá. Bom, então do Gustavo... Está de bom tamanho uma hora de pesquisa, uma hora de live. Trabalhar a transparência, isso, explicar a metodologia, sem dúvida. E aí, Xará, a gente já se viu em outras situações, né? Didática, querida Valéria, é o que eu sei fazer na vida. Valéria é professora aqui também, não sei se a senhora conhece. Então, não conheço. Prazer, Valéria. É nossa professora do curso da pós também. Pessoal, então, se vocês quiserem abrir o áudio, tá? E fazer alguma pergunta direta, fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá? Deixa eu falar ao mesmo tempo. Aí o Guto, então, finalizou, né? Então, o principal é trabalhar com a transparência e explicar toda a metodologia, né? Obrigado. Mais algum comentário, gente? Só assim, Ludmila pediu a apresentação, então eu vou dizer que eu vou mandar para a Joana por e-mail, e aí ela pode fazer o que achar melhor. Isso. Corneta. Eu já preparei seu certificado, professora, então eu te mando por e-mail o certificado logo que acabar a palestra. Alimentar o látis é um must. Alimentar o látis.
Classroom, tá, sem problema. Tem mais alguma coisa que você tinha visto antes, Rafael, continua em dúvida sobre unidade de significado. Rafael, se você quiser abrir o áudio, perguntar diretamente ou escrever, tá? Como acharem melhor. Alguma dúvida específica ou de forma geral? Sobre o que ele quer, unidade de... Significado. Tá. Vai lá, se quiser o áudio ou digitar. Ah, que bom, bom dia a todo mundo sem Covid. Amiga, a minha filha de Manaus teve Covid, quase morri aqui. Ficou 2 semanas, foi um estresse e tal, mas já está ótima, já teve alta, já pode beijar as crianças e tal, mas foi um sufoco, sufoco. Imagino. Muito. Tá, assim, o Rafael está falando que ele não consegue, acho que, falar porque tem uma obra ali perto, né, o áudio. Então, mas ele tá... ele falou que está com dúvidas sobre unidade de significado de uma forma geral, assim. Tá bom, então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui na nossa fala de hoje, tá? A pergunta do Gutenberg diz assim: qual a sua opinião sobre o uso de roteiro, checklist, critério harmonizado, blá, 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 blá. Isso é a pergunta geral do Guto. Guto, né? Maior intimidade. Gutenberg. Guto. Isso seria uma unidade de contexto. É um exemplo meio a grosso modo, só para a gente entender. Então, isso seria uma unidade de contexto. Dentro da pergunta dele, da unidade de contexto, tem várias subperguntas. Então, por exemplo, se a gente quisesse pegar uma unidade de significado e ver o que todas as 90 e tantas pessoas que estão aqui na sala acham sobre o uso do checklist, pega só o checklist. O que a gente está fazendo? A gente vai afunilando em cima de uma coisa que era bem geral, tinha várias possibilidades, não sei o quê. A gente não eliminou a pergunta inicial, mas a gente botou um foco na checklist. Então, o que acontece? Se eu fizer essa investigação aqui, 96 pessoas que estão online agora, todo mundo vai digitar aqui e vai me dizer assim, acho o checklist bacana, mas tem que escrever pelo menos uma frasezinha. Acho o checklist bacana porque a mim me auxilia. Aí você tem 28 pessoas disseram, olha a sua unidade de significado como é que está. O que os meus respondentes estão falando sobre o uso do checklist? Aí, dos 96, 28 disseram que já usam. Que usam mesmo, que checklist é um mais bacana e tal. 36 disseram que nunca ouviram falar. 4 querem saber mais informação. Olha, você começar a agrupar. Uma coisa é alguém que diz que nunca ouviu falar. Aí alguém diz assim, eu tenho muitas dúvidas a respeito. Essa pessoa que tem muitas dúvidas a respeito não pode ser agrupada na tua unidade de significado com a pessoa que diz que nunca ouviu falar. Porque para ela ter dúvida, ela já ouviu falar em algum lugar. Então, esse é um critério de agrupar. Porém, você pode usar um outro critério. Você pode agrupar dizendo assim, as pessoas que disseram que têm muitas dúvidas e as pessoas que disseram que não têm a menor noção sobre o que está sendo falado, você pode agrupar e dizer, desse quantitativo de 96, eu tenho 68 que ou têm alguma dúvida, ou nunca ouviram falar. Então, você junta esses dois numa categoria, explicando que naquele grupo de 60 e tantos estão as pessoas que têm dúvida e que nunca ouviram falar. Entendeu? Aí você vai delimitando as suas unidades de significado, até para você enxergar o que você tem. Aí você diz assim, cara, a gente acha que falar de checklist, qualquer pessoa que você falar de checklist sabe do que você está falando. No entanto, num grupo de 96 pessoas, 60 e tantas ou não sabem, nunca ouviram falar, ou não têm ideia do que se trata, querem saber mais a respeito. Cara, preciso explicar checklist para essas pessoas. Entendeu? E aí, o que é isso na tua pesquisa? Você está partindo do princípio, na tua pesquisa, que você está usando o checklist e botou lá, checklist. Fulano de tal, claro, um autor bem conhecido de checklist, diz que checklist é isso, isso, isso. Ponto. Deixou aquela frasezinha lá. E nunca mais voltou a falar de quem disse o que era checklist, nem você explicou o que era. Aí, pasme você, na
pesquisa você se depara com esse monte de gente que não sabe o que é checklist e você está lá usando como se o mundo fosse acabar. Para um pesquisador que está prestando atenção no que está fazendo, não dá para você usar checklist sem saber se as pessoas sabem do que você está falando. Isso se aplica aos nossos temas. Eu adoraria ter os temas de vocês para poder usar exemplos, tá? Em tempo de pandemia é válido fazer... Entendeu? Melhorou. Acho que ficou muito claro, professora. Vamos ver o que o Rafael diz, mas acho que ficou muito claro. O Rafael, alguma pessoa. Em termos de pandemia, é válido fazer grupo focal? Claro, meu amor. Grupo focal com plataforma digital é bárbaro. Você pode gravar, coisa que antigamente, quando a gente fazia grupo focal, a gente ficava doido. Porque a câmera não pegava todo mundo, o áudio não pegava todo mundo. Agora você tem a chance de fazer um grupo focal bacanérrimo, online. Olha, pode sim, claro que pode. Inclusive, quem tem pesquisa que estava fazendo grupo focal, contacta os seus colaboradores e, por favor, jamais escrevam sujeitos pesquisados. Escola pesquisada, isso é um crime com a pesquisa qualitativa. Não tem escola pesquisada, tem escola colaboradora. Não tem posto de saúde pesquisado, tem posto de saúde locus da pesquisa. Você não tem enfermeiros pesquisados, você tem enfermeiros parceiros. São seus colegas da pesquisa, se voluntariaram, estão lá com você trabalhando junto. Então, ninguém é pesquisador. Você não está com a lupa lá, olhando o povo e depois vai disparar o seu saber para as pessoas ignorantes. Essa perspectiva não cabe em nenhum tipo de pesquisa, de jeito nenhum. Então, tá. Então, grupo focal, Skype, WhatsApp, o que for. Eu fiz uma pesquisa agora e comecei a pegar o pessoal, os colegas, professor iniciante, professor universitário iniciante. E aí ficou aquele negócio, como é que vai fazer? Aí um colega disse para mim assim, eu não quero mais esse negócio de fazer. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pelo WhatsApp, vamos fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência. Ficou bárbaro, ficou ótimo. A gente fez pelo WhatsApp. E assim, em 20 minutos a gente deu conta. Uma coisa que provavelmente levaria muito mais tempo, seria muito mais sacrificada, e ele, como um bom colaborador, me ajudou na pesquisa. Às vezes dá para vocês, às vezes dá para você acolher essa colaboração. Às vezes não dá. Aí é teu papel de pesquisador avaliar, e nessas situações, recorra ao diálogo com seus orientadores e orientadoras. Não é uma relação fácil para ninguém, nem para nós, nem para vocês, é uma relação que demanda muita tolerância, muita compreensão. Agora, ninguém é amiguinho, coleguinha de tomar banho junto. A gente tem um papel que é botar vocês na linha, e vocês saem da linha com frequência. Então, a gente tem que dar uma de, assim, mãezona às vezes, e carrasco às vezes, amiga às vezes, mas o foco principal dessa relação orientação, orientando e orientanda é fazer um trabalho bacana, justificar o dinheiro público que está sendo empregue na nossa formação. Então, é isso. É isso aí, perfeito. Professora, eu falo isso muito para os meus alunos também. Né? Que a gente tem que valorizar dinheiro público, né? Então, tomar mais cuidado, né? Do que se fosse nosso. E assim, deixa eu falar uma outra coisa sobre relação à CAPES, né? A CAPES, supostamente, cuidado, ela foi boazinha, porque ela disse assim, a gente vai poder alargar os prazos e tal. Se vocês não têm uma condição bastante complicadora, tipo Covid na família, óbito na família, Covid em vocês, enfim, filhos, qualquer coisa que seja, motivo de doença, ou mudou, ou deu uma complicação maior e tal. Se vocês não têm nada assim muito drástico na vida de vocês, eu aconselho fortemente, para o bem do programa, que vocês respeitem os prazos. Porque é muito bonito dizer agora, não vão cobrar os 24 meses de quem tem bolsa. Vão. Com certeza. Aí assim, não conseguiu defender nos 24, vai pedir um adiamento? 1 mês, 2 meses, porque aí você ainda tem aquela bolsa, está sem emprego, não sei o quê, mas não mais do que 26 meses.
De jeito nenhum. Quem é bolsista, tente se ater aos 26, porque pega os 2 mesezinhos de lambuja, né, que a CAPES deu. Agora, doutorado não tem brincadeira não, tá, gente? Por favor, 48 meses e pau na máquina. Acho que está perfeita essa colocação. De jeito nenhum. Não tem brincadeira com a CAPES, não tem brincadeira. É para fazer no tempo. A minha mestranda, que deveria defender, né, teria até fevereiro do ano que vem, eu botei um fogo tamanho nela, que ela vai defender em dezembro. Essa não tem bolsa. Mas ela vai defender em dezembro, ou seja, vai antecipar o prazo até para equilibrar a média do programa, caso alguém precise, que eu acho que isso é que é trabalhar coletivamente, gente. O coletivo é muito importante. No modo de fortalecimento dessas que a gente precisa se fortalecer, pense no coletivo do programa. O meu umbigo não tem lugar, já chega os acadêmicos que precisam de 2 cadeiras na reunião, sabe aqueles? Eu e meu ego. São 2 cadeiras para cada um, eu e meu ego. Não dá, a reunião precisa de 50 cadeiras, não tem condição. Esses acadêmicos, eu e meu ego, são um capítulo à parte. Nós temos que nos preocupar com o coletivo. E o coletivo é fazer tua pesquisa bacana, contribuir com a área e cumprir os prazos. E ter uma relação bacana com o seu orientador, sua orientadora. Isso, Andréia, também faço. Professora, acho que então, concordamos plenamente, né, com a sua colocação, né? Infelizmente, a gente sabe que já tem alguns alunos que já estão contando com esses 3 meses a mais, né? Como se, assim, fosse o tempo normal, e não é, né? Assim, a gente não sabe até que ponto a gente não vai ser prejudicado se todo mundo usar esses 3 meses, né? Não, vai ser, você não tenha dúvida. Isso aí, não precisa fazer pesquisa. Isso é aquela resposta que a gente já sabe, não precisa fazer pergunta. Será que eu vou ser prejudicado? Vai. Ponto. Vai. Não é essa coisa boazinha, né? Como a senhora falou perfeitamente. Né? Então... Aliás, eu ia falar isso na hora que eu estava falando sobre a pergunta de partida. Quem está ainda no início do programa, quem ainda está elaborando e tal, não façam jamais perguntas que a resposta seja sim ou não. Isso não é uma pergunta boa de investigação. Será que estudar mitocôndria pelo método X é bacana? Você já sabe que aquilo funciona, você é professora há 300 anos, dá a sua aula de mitocôndria daquele jeito, você já sabe que funciona. Então, vamos fazer uma variação dessa pergunta. Vamos fazer um trabalho de campo que você acompanhe essa aula de mitocôndria e vá analisar prós e contras dessa aula. Porque certamente tem contras, porque tudo tem. Então, cuidado com as perguntas, né? E assim, respeitem o coletivo, se amem e se cuidem bastante. Não relaxem as medidas preventivas, continuem álcool gel, máscara, tudo que tem direito, higienizando tudo que chega em casa, todos os cuidados, porque assim a gente está se cuidando e cuidando dos outros. Isso aí. Beleza? Professora, tem uma última perguntinha aqui de um aluno, pode ser? Nem vi, claro, mas nem vi. O Jorge, ele fala assim, doutorando, né, eu acho. Obrigada pela palestra, doutora Helena. Professora, a senhora acha que na pesquisa qualitativa sempre é necessário fazer análise fatorial exploratória e confirmatória para validar os fatores certos nos instrumentos, como questionários e outros? Não. Assim, a análise fatorial e a validação, a análise fatorial de jeito nenhum, mas a validação, o que acontece com a validação do questionário? Às vezes, dependendo do tema que a gente está trabalhando, é bacana você ter um questionário piloto. E é bacana você explicar que você fez o questionário piloto, mesmo que ele não venha fazer parte da sua tese. Mas pegar um colega, uma pessoa a quem você atribui uma expertise, isso é uma coisa bacana de você contar para o seu leitor. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha tese de doutorado no século retrasado, amigo, isso aí é década de 90, também, volto a dizer, vocês não eram nem nascidos. Mas, o que eu fiz? Eu tinha uma entrevista, né, com alguns professores, alguns médicos, eu trabalhei no Hospital do Fundão, que eu queria saber a relação pedagógica, o aspecto pedagógico da relação médico-paciente. E aí, eu fiz observação, fiz filmagem e tal. E aí eu queria saber como é que eu podia validar o meu roteiro de entrevista com esses médicos. Aí eu peguei 2 experts identificados, que foram um médico
e uma professora da Faculdade de Educação. Então, eu trabalhava as duas coisas, a saúde e a educação. E apresentei as perguntas e a gente fez o roteiro de entrevista, e aí eles me disseram, não, isso aqui não está muito legal, esse tipo de... Não precisa falar sobre isso, ou dar mais ênfase nisso e tal. Então, o que eu fiz? Como eu tinha um grupo híbrido, e tinha uma questão que trabalhava educação e saúde, eu precisei de expert nas duas áreas. Mas você tem, por exemplo, um protocolo determinado que você quer fazer. Então, é legal você ter uma validação de uma pessoa externa à sua pesquisa que te diga esse protocolo está legal, principalmente na tese de doutorado, que pode ser uma criação sua, a partir de algumas outras coisas. Então, é legal você ter uma validação por um expert ou dois, mas é uma pesquisa quali. Então, não precisa uma exaustividade de validações e nem aqueles vários procedimentos que você faz e tem que fazer quando você tem uma pesquisa quantitativa. Não dá para você ir a campo numa pesquisa quantitativa e dizer, entrevistei 2.874 pessoas e elas me disseram isso, ponto. Sim, cadê seu roteiro de entrevista? E assim, entrevista e pesquisa quant é uma coisa bem mais complicada. Então, pesquisa quant, você usa uma materialidade mais do que uma entrevista. Então, o caminho é, você tem uma pesquisa quant, um monte de gente, um questionário bem feito. E assim, bacana ser validado por um membro externo, ou você mesmo validar, tem várias formas de você mesmo, como pesquisador, validar, mas aí não seria só com um, você faz tipo assim, sei lá, aplica em 5 pessoas, dependendo do quantitativo que você tiver, de pessoas a quem você pretende aplicar aquele questionário. Então, sei lá, você tem 5.000, eu já acho uma loucura, mas tudo bem, vamos que seja. Porque você tem 5.000, vai mandar 5.000 questionários online, o teu retorno pode ser um retorno muito pequeno. Aí você fica se perguntando assim, o que adiantou eu pensar que eu ia atingir 5.000 pessoas? Não adiantou você pensar que ia atingir 5.000 pessoas. Então, tem que ser bastante realista nas suas propostas de pesquisa. Tá? Tá ótimo. Jorge comenta que, legal, validar um instrumento piloto por especialistas. Entendi. Muito obrigada, professora. É um caminho que eu acho que é interessante. Vamos lá, Silvio. Na natureza e na biologia, traz um universo de pesquisa imenso, sim. Cultivos agrícolas, encontramos lotes de plantas, tarará. Alguma sugestão e experiência para adequação do corpo de análise de campo? Olha só, Silvio, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, eu vou dizer para você o que eu entendi, aí você me diz se é isso, tá? Você tem um universo imenso, claro, você vai ter sempre um universo imenso na natureza. Quem determina o que você vai fazer é você, pesquisador. Então, vamos supor, Silvio é mestrando. O seu universo vai ser cultivo agrícola de bananeira no lugar X. Determina um lugar. Você está dizendo assim para o seu leitor, olha só, eu sei que o cultivo agrícola de bananeira é gigantesco, mas para fins da minha pesquisa eu vou determinar São João Nepomuceno, pronto, está aqui. São João Nepomuceno tem tantos habitantes, tantos não sei o quê, tantos hectares de cultivo de bananeira, não sei o quê. Encontramos 200 agricultores. Eu vou fazer um questionário com os 200 agricultores. Ou, encontramos 200 agricultores. Para fins dessa pesquisa, eu vou investigar 20 agricultores. Por que você escolheu isso? Não caia na armadilha do percentual, porque a pesquisa quali não é uma armadilha. Você vai dizer que você vai entrevistar, porque você achou adequado para a sua pesquisa este número X. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu posso fazer uma dissertação com 2 professoras? Sim, querida, o dado objetivo das 2 professoras não é só isso. A sua dissertação, você vai dizer, por que você vai fazer com 2 professores? Porque elas vão fazer narrativa de história de vida. Sim, você entrevistou essas 2 professoras por 5 horas cada uma. Você descobriu desde o nascimento até tudo que aconteceu na vida dessa professora. Então, é uma pesquisa em profundidade, para tal você fez com 2 professoras, tá? Então, a adequação da delimitação do corpo de análise de campo vai depender principalmente da tua pergunta de partida. E aí, se você tem 500 agricultores e um cultivo agrícola de laranjeiras em 10 municípios, não vai fazer tematização, meu amor, não vai fazer. E muito provavelmente não vai fazer pesquisa quali.
É muito difícil. Não existe uma pesquisa quali com esse monte de gente, né? Respondeu, Silvio? Diz aí pra gente. E assim, a gente fica aberto, gente. Se tiver alguma outra dúvida, tá pesquisando, tá não sei o quê, olha, a gente empacou aqui, o que você acha? Manda um e-mail, e aí a gente pode dialogar sobre as situações que a gente empaca, tá bom? Tá ótimo. Professora, acho que é a última pergunta aqui da Roberta, que fala quais autores a senhora recomendaria para quem trabalha com questionário? Escreve aí, 2 xícaras de farinha, 3 ovos, tá? Receita de bolo, só faz bolo. Então, na verdade, quando a pessoa pergunta alguma coisa da linha de metodologia, eu sugiro que procure livros, internet, disponível, tranquilo. Livros de metodologia científica. Trivinos, esses livros clássicos de metodologia científica, vocês devem ter alguma cadeira que trabalhe isso e que trabalhe algum dos livros mais, de preferência, uma edição mais recente, né, de um livro de metodologia de pesquisa que fale de uma edição mais recente, e que diz lá, questionário, assim, assim, assim. Aí você diz, segundo fulano, questionário é isso, assim, 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 serve para isso, assim, assado. Ponto. Você dá conta de que lugar você está falando e tem um respaldo de uma pessoa que seja um especialista em pesquisa, né? Então, aí tem que ser um livro que chame Metodologia de Pesquisa. Eu já comecei a escrever um livro assim, mas nunca consegui chegar ao final, porque o meu foco é tão quali que acaba saindo nos meus artigos. Você pode, inclusive, dizer assim, o seu autor de referência, por exemplo, usa, sei lá, pesquisação. Aí você vai dizer, olha, a gente está usando pesquisação como o Barbier usa. E aí já dá conta da sua metodologia. Barbier diz que pesquisação é isso, 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 aquilo. Pronto, e eu estou fazendo a mesma coisa. Ou eu estou fazendo uma variação dessa pesquisa do fulano. Tem um livro de educação que eu uso bastante, que é da Menga Ludick e da Marli André, que são pessoas da área de educação, que chama Pesquisa Qualitativa em Educação. A Menga Ludick é professora da PUC, foi professora da UCP, da UF, da Faculdade de Educação da UF um tempão. E é uma referência em pesquisa qualitativa. Então, tem muita coisa escrita sobre pesquisa. E tem uma coleção de livrinhos de pesquisa, de metodologia de pesquisa, que é uma coleção, se eu não me engano, da Cortez, mas eu posso recuperar essa referência, e que fala sobre diversos tipos. Eu me lembrei porque tem um livro da Marli André, dessa coleçãozinha, que é pequenininha, mas é só pequenininha no tamanho. E, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito legal pesquisa é a professora Maria Cecília Minaio. Tem o Pitototinho dela, como eles chamam, que é o livro de pesquisa social, que é uma graça, e também está disponível online, você baixa o PDF. Maria Cecília Minaio, Romeu Gomes, que é um colega nosso maravilhoso, que trabalha ele é da Fiocruz, trabalha no Fernandes Figueira, faz uma pesquisa belíssima sobre sexualidade masculina, é um cara de uma seriedade, de uma consistência metodológica maravilhoso. Então, assim, esse Pitototinho, o livro chama Pesquisa Social, e é Cecília Minaio e mais 3 autores, Sueli Deslandes, que também é do Fernandes Figueira. Então, assim, você tem vários caminhos interessantes e pessoas muito legais para te dar uma dica de pesquisa qualitativa, tá bom? Beleza, criança? Professora. Aí o professor Ricardo comenta, né, pesquisa essencial dentro das instituições de ensino superior, no país e no mundo, não podemos parar, porque quando a gente estava conversando, né, daquele tema, e acho que é isso. O Silvio, ele fala que tem algumas perguntas específicas que tratar, então, Silvio, se eu entendi certo, você vai mandar um e-mail para a professora, alguma coisa assim, ou você tem algo aqui mais a perguntar? Se tem alguma coisa aqui específica, estamos bem, temos mais uns minutinhos. Tá, Silvia, fica à vontade, se quiser abrir o áudio e perguntar mais alguma coisa. Começaram a sair porque já cansaram, a gente tem que saber como é que a gente administra essa coisa do online, fica muito cansativo mesmo. Mas tem muita gente com instabilidade na internet também, tem muita gente que já mandou mensagem aqui, hoje já tá falou. Hoje está melhor, ontem estava
pouco. Ontem era cair, entrava, cair, entrava, cair, entrava. Ontem eu estava dando um curso, de repente eu travei. Eu falei, minha internet. A gente teve uma reunião de departamento louca, e aí, louca, caía um, caía outro, alguém estava falando, ficava mudo. A gente tem que saber lidar com isso, tá bom? Não, eu estava dando um curso, estava em reunião de departamento no celular também. Aí no celular eu fiquei, mas no computador eu caí. Fiquei 5 minutos fora, depois consegui voltar. Professora, então, acho que o Silvio não comentou mais nada, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ok por hoje, muito obrigada. Então, se qualquer coisa, você manda e-mail para a professora, né? Professora, então, só te agradecer muito novamente, tá? Toda a sua fala extremamente didática, né? Muitas pessoas agradeceram aí no chat, foi muito bacana, muita experiência, né? Então, desculpa ter insistido no e-mail. Não, ontem eu perguntei, falei, gente, acho que eu estava com a cabeça, eu tô maluca, e não sei o que, mais o vazamento, e mais não sei o que, mais não sei o que. Aí veio tudo ao mesmo tempo, né? Mas foi ótimo. O compromisso público, Joana, o compromisso que a gente tem com o público é um compromisso que tem que falar mais alto, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem um compromisso, e a UF mora no meu coração, né? Eu trabalhei na faculdade da UF há muitos anos, e então, assim, hoje em dia eu sou UERJ, mas a UF mora no meu coração. Então, estamos aí, qualquer coisa, estou disponível. Obrigada pela audiência. Muitíssimo.